Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 58 do nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, podcast chamado A Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, do Gênesis ao Apocalipse, focando-nos nas 12 principais histórias da salvação. Nosso itinerário é muito especial, é muito bonito. Gente, algumas pessoas têm pedido, Padre, digita aqui quais são esses itinerários. Gente, a vida do Padre é muito corrida, eu não consigo fazer tudo isso. Eu estou me dedicando à palavra, a seguir o itinerário. Você vai acompanhando, não tem problema, por que saber antes? Não vai mudar nada. Mas eu falo mais uma vez, qual é o itinerário? Quais são as 12 principais histórias que dão sentido à história da salvação? A criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, saída ali do Egito, o deserto, o tempo no deserto, a conquista da terra prometida, os juízes, o tempo dos reis, o tempo do reino dividido, norte e sul, Israel e Judá, o tempo do exílio, o tempo do retorno do exílio, o tempo da revolta dos macabeus, o tempo da igreja e os checkpoints messiânicos. O que são os checkpoints messiânicos? De tempos em tempos, por exemplo, estamos lendo lá o Antigo Testamento, o Egito, o Êxodo, o deserto, a conquista da terra prometida, os juízes. Depois entra o Evangelho de João, de nada, lá no meio, do nada, lá no meio do Antigo Testamento, para já fazer os nossos olhos entenderem que muito do que estava sendo profetizado lá já está sendo cumprido em Jesus. Depois voltamos para o tempo real, tempo dos reis. Depois entra o Evangelho de Marcos. Depois voltamos para o tempo do exílio, do retorno do exílio. Depois entra o Evangelho de Mateus. Depois entramos na revolta dos macabeus, tempo dos macabeus, entra o Evangelho de Lucas. E depois, no período da igreja, que é o último, é só o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, cartas de São Paulo, no final, Apocalipse, Hebreus, cartas de Santiago, de Pedro. Nós vamos percorrer a Bíblia inteira. Então esse é o método, fique em paz, que está acontecendo, E mesmo eu não tendo digitado, gente, porque peço até misericórdia de vocês, o padre faz muita coisa e eu não tenho tempo, de parar e de ficar seguindo cada detalhezinho, eu não tenho uma grande equipe para me ajudar, então eu faço de coração e peço a sua compreensão nesse sentido. Vamos lá então para a leitura de hoje na voz do Orlando Júnior. Números capítulo 7. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou, os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: recebe-os para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas, segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Aarão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: os príncipes ofereceram, cada um em seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia foi Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, quem apresentou a oferta. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Naasson,
filho de Abinadab. No segundo dia, apresentou sua oferta o príncipe de Issacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elissur, filho de Sedeur, ofereceu uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, o filho de Surizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No sexto dia, o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Reuel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No sétimo dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado,
e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No 9º dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aizeder, filho de Amizadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Azer, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheias de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total de ouro das taças era de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas oblações e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 70 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de 1 ano. Esses foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório colocado sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu,
Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado e tu as tiveres vencido, então as votarás ao interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos, e não tomarás de suas filhas para teu filho, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor se inflamaria contra ele e não vos destruiria prontamente. Mas eis como procedereis a seu respeito. Destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas aceras de madeira e queimareis suas imagens de escultura, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos. Mas o Senhor vos ama e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso, a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e livrou-vos do poder do Faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração, para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, exterminando-os e infligindo sem demora o castigo direto àquele que o odeia. Observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que vos prescrevo hoje, e praticai-os. Se ouvirdes esses preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais, amando-te, abençoando-te e multiplicando-te. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto do solo, teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. O Senhor apartará de ti toda a enfermidade e não permitirá que te toque nenhuma daquelas funestas epidemias do Egito que conheceste, mas ferirá com elas todos os que te odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles. Não servirás os seus deuses, porque isso te seria um laço. Se disseres no teu coração, estes povos são mais numerosos do que eu, como poderia eu despojá-los? Não temas, lembra-te do que fez o Senhor teu Deus ao Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais e dos prodígios que o Senhor fez quando te tirou do Egito, com sua mão forte e seu braço poderoso. O mesmo fará ele a todos os povos que temes. O Senhor teu Deus enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os que tiverem escapado e se houverem ocultado de tua presença. Não te assustes por causa deles, porque tens o Senhor teu Deus no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações de diante de ti. Tu não as destruirás de uma só vez, para que não se multipliquem as feras ao redor de ti. O Senhor teu Deus as entregará a ti e semeará o pânico no meio delas, até que todas sejam exterminadas. Entregará os seus reis nas tuas mãos, e tu apagarás os seus nomes de debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir, até que os tenhas derrotado. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobiçareis a prata nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não te seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzirás em tua casa coisa alguma abominável, porque serias, como ela, votado ao interdito. Considera-a como imunda e abominável, porque é votada ao interdito. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos revela que o Senhor quis escolher um povo. O Senhor elegeu um povo.
Sim, que tinha fraquezas, que tinha limites, mas o Senhor os escolheu e foi lhes dando a sua graça para andarem na sua presença. Obrigado porque pelo nosso batismo nós também somos povo escolhido. Nos ajuda a corresponder à tua eleição, Senhor. Amém. Hoje nós lemos, filho, filha, número 7, Deuteronômio 7, e fica como tarefa para você o Salmo 92 no final. Não lembro se eu tinha falado os capítulos antes, se não falei, desculpa, mas número 7, Deuteronômio 7, e o Salmo 92 para você ler como tarefinha no final. Anota o Salmo, mesmo se eu não falar no final, já está dito aqui, né, que ele é importante. Gente, nós vimos em Números capítulo 7, né, falando da dedicação do tabernáculo, as ofertas dos líderes tribais, e em Deuteronômio capítulo 7, nós ouvimos sobre a eleição de Israel, chamada santidade, a separação, né? Deus separou Israel. E sempre Deus disse, olha, quando vocês entrarem na terra, você vai voltar tudo ao interdito, né? Era um juízo de Deus sobre aquelas nações que queimavam seus filhos, que eram infiéis. Então, tudo ia ser morto e queimado. Não contrair matrimônio com aquelas pessoas, porque o coração deles se desviariam, eles adorariam os deuses daquelas regiões, né? Deus foi dizendo, procedereis como eu repito, vai destruir o altar, né? Porque vocês são consagrados a Deus. O Senhor escolheu vocês, né? Moisés foi dizendo, para serem uma propriedade exclusiva. Você sabia que pelo batismo você é uma propriedade exclusiva de Deus? No versículo 7, Deus diz, não é porque vocês são mais numerosos, mais bonitos, não. Vocês são o menor de todos. Mas o Senhor vos ama e quis guardar o juramento que fez a Abraão, os pais de vocês, né? Isaac, Jacó, aliança. Sabe, reconhece o versículo 9, que o Senhor é o único Deus, né? Que guarda a aliança. Então observa as suas leis, né? Pratique fielmente. Se você amar, praticar, Deus vai te abençoar, te multiplicar nessa terra. Você vai ser bendito entre todos os povos. Se você obedecer, olha quantas promessas de bênçãos para a obediência. Versículo 14, 15. Serás bendito mais que os outros povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril. O Senhor apartará de ti a enfermidade, não permitirá, né, as pragas do Egito. Devorarás todos os povos que o Senhor te entregar. Se disseres no teu coração, esses povos são mais numerosos que eu, como poderia eu despojá-los? Não os temas. Lembra o que o Senhor já fez no Egito, né? O Senhor Deus enviará vespas contra eles, não te assustes. Ou seja, se você corresponder a essa escolha, muitas bênçãos vão vir sobre a sua vida, né? É interessante. E nós vimos também, voltar a Números um pouquinho aqui, nós vimos que antes da adoração, né, do tabernáculo, começar no tabernáculo, as 12 tribos de Israel tinham que vir com seus representantes até Moisés, né, e Arão, com os dons, né, para os sacrifícios, para eles e para os levitas, né? Toda a tribo, gente, igualmente, tinha que adorar no tabernáculo, né? E voltando ao Deuteronômio, né, a gente vê que o amor de Deus é tão grande. Deus escolheu aquele povo, ele mesmo disse, não é porque vocês são bonitos, não é porque vocês são sábios, não é porque vocês são santos, não, porque eu fiz uma aliança, eu sou fiel. Mas da parte de vocês, correspondam a essa aliança. O que Deus pediu? Tire do meio de vocês que não é santo, para vocês não serem influenciados a adorarem outros deuses. Gente, na vida da gente como cristão também, muitas vezes a gente cai, a gente pisa na bola, porque a gente fica cultivando amizade com pessoas para as quais Jesus não é uma prioridade. A gente fica cultivando relacionamento profundo com pessoas que são profanas, que não querem seguir a Deus, que não têm no Evangelho um valor. Essas pessoas nos afastam de Deus, gente. Nós nos tornamos a medida das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. O mix dessas 5 pessoas. Então tudo bem, ter um colega é uma coisa, mas um amigo profundo para o qual Jesus não é uma prioridade, não dá. Talvez Deus está te pedindo hoje para largar algumas amizades. Talvez Deus está te pedindo hoje aquelas amizades até boas, mas que só te levam para a chácara, só te levam para a piscina, que não buscam a Deus, que acham ruim de você ir à igreja. Não. Deus tem que ser a prioridade, porque senão, pouco a pouco, essas pessoas vão sequestrando o nosso coração. Isso é fato. Então, às vezes, é preciso tomar uma decisão, sabe? Optar por Deus, por obedecer a Deus, por abandonar, com todo carinho, respeito, algumas amizades, sabe? Que não nos levem para o bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma linha, duas, que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. E, por favor, partilhe aí com seus contatos. Copie o link desse vídeo e manda para os seus contatos para mais pessoas receberem a palavra de Deus. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Tears washed away, lost in echoes of yesterday. Haunting visions in the night, dancing shadows, neon light. Silent screams fill the void, heartbeats echoing, destroyed. No one to blame.